Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Tudo bem com vocês? Olá, Cris. Olá, Katia Gaia. Super prazer. Com você, né? Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Isso mesmo. Super sério, trazendo esclarecimentos sobre um tema que é muito polêmico, porque está inclusive dentro de algumas religiões. É fato, Cris. Eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, que ela falará sobre operações espirituais. Ela é uma pesquisadora do Instituto de Conscienciologia desde 1998 e ela é voluntária do IPC desde 2010, onde coordena a área técnica científica em São Paulo. Apresente, por favor, Cris. Bom, estou aqui com Poliana Colucci. Tudo bem, Poliana? Bem-vinda ao Enigmas. Gratidão. Gratidão pela presença. Obrigada, eu que agradeço o programa Enigmas, a Kátia, a Cris, por dar essa oportunidade da gente falar um pouco sobre esses temas que geram tanto interesse. A gente vê muitas vezes na televisão, nos ambientes religiosos, ambientes místicos, mas a ciência também estuda isso. Então a gente vai poder abordar ao longo do programa como que esse fenômeno ocorre, né? Poliana, a pergunta que não quer calar para o nosso internauta: o que é uma cirurgia espiritual? Então, a cirurgia espiritual, que nós denominamos de paracirurgia, é uma intervenção energética que é feita na outra consciência, na outra pessoa, que pode ser uma consciência que tem um corpo físico, intrafísica, como pode ser um espírito, uma alma que acaba sofrendo também essas intervenções energéticas. O que eu acho que é bacana a gente pensar é o porquê existe a doença, né? Antes da cirurgia, por que eu adoeci? Verdade. Da onde veio essa doença? Sim. Porque a doença nada mais é que um desequilíbrio, uma desarmonia, né? Uma ectopia, que em razão do processo energético acaba afetando o nosso corpo físico. Então, se a gente começar a avaliar ao longo do dia, ao longo da nossa vida, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, né, as nossas manifestações, a gente já vai facilitar a intervenção energética favorecedora das cirurgias espirituais e da autocura. Perfeito. Olha que bacana, hein? Muito mesmo. E me diga uma coisa, quem é responsável por esse procedimento? Então, na verdade, o que a gente vê aí no senso comum, mais corriqueiros, são aqueles médiums de incorporação, né? Mas se a gente for analisar a história, o xamanismo já atuava nesse âmbito das curas energéticas, né? E hoje já existem médicos, pesquisadores, que também atuam. A grande verdade é o seguinte: qualquer um de nós pode promover a autocura, pode promover uma cirurgia espiritual. Por quê? Como é uma interfusão energética, uma intervenção de energia, todos nós temos energia. Claro. Sim. Então, qualquer um de nós pode promover, às vezes, pela imposição de mãos, por um pensamento focado nas energias, pode promover uma heteroajuda, ajudar ao outro com as suas energias. Só que se a pessoa que recebeu o tratamento cirúrgico, né, energético, se ela não mudar de postura, continuar com aquele padrão de pensamento, de emoções e sentimentos, aquelas posturas diárias que são desarmonizadoras, aquela doença vai reaparecer. Sim. Porque é necessário que ela recicle, que ela modifique esse padrão energético. Então, qualquer pessoa pode promover, ser um participante, né, o protagonista ali da cirurgia espiritual. Eu tenho uma pergunta que não quer calar, pessoal. Nós vemos hoje nos centros espíritas muitas pessoas incorporando Bezerras de Menezes, Dr. Fritz, até que ponto que é a pessoa que é o médium e por que é que as pessoas que trabalham com esse tipo de cura, às vezes adoecem profundamente? Conheço várias pessoas que trabalhavam em centros espíritas
que adoeceram profundamente. João de Por Deus, quê? né, também teve ultimamente. Recentemente, Pois é, ele então, teve um por quê? caso de câncer. Então, em razão dessa interfusão de energias, a pessoa que está ali atuando, vamos chamar do médium incorporador. Se ele não tem o conhecimento a respeito desse processo energético, ele tem uma boa intenção, ele tem uma crença religiosa, muitas vezes ele não faz o que a gente chama de desassimilação, ele não faz a asepsia energética. Então ele faz um processo ali de desmaterializar a doença do outro e rematerializar essa doença fora do outro. Só que ele fica com esses resquícios de energia. E isso vai aos poucos adoecendo. Fora essa possibilidade, essa hipótese, né, existe outra. Por quê? Porque as pessoas que mais atuam nas cirurgias espirituais são aquelas que nós chamamos de ectoplastas, ou seja, elas têm uma energia mais densa, elas têm uma quantidade de energia maior, é uma habilidade que ela trouxe de outras vidas, né? Correto. E que ela sabe manipular essa energia. Essa doação, então, né? É como se a gente pegasse e represasse uma corrente de água. Você represa, vai chegar uma hora que aquilo vai estourar, se a pessoa não sabe lidar com aquilo. Entendi. Então, o médium ectoplasta, ou a pessoa ectoplasta, ela tem um potencial energético que qualquer doença que ela tenha, acaba se potencializando, como se houvesse uma autointoxicação. Correto. Então é importante esse conhecimento a respeito das bioenergias para que se faça depois o reequilíbrio, a asepsia, para que ele continue inteiro, íntegro, para continuar ajudando, porque isso é uma ajuda. Perfeita a sua colocação. As pessoas às vezes acham que um passe ou qualquer outra coisa a gente não pega. Existe essa simbiose mesmo energética que tem que ser limpo, não é mesmo? Sim, isso daí dentro das nossas pesquisas nós utilizamos uma técnica de circulação das energias para que a gente atinja um padrão de vibração do campo energético que você desacopla essas energias que não são suas, mas que a gente passa nos ambientes, se relaciona com as pessoas e essas energias vão acoplando no nosso campo energético. Correto. Então, ao longo do dia, a gente vai trabalhando com as energias exatamente para que a gente não adoeça da doença do outro. Né? Entendi. Perfeito. Posso? Tá. Qualquer pessoa ela pode passar por esse procedimento, então nós não estamos mais falando do médium, e sim do assistido. Sim, qualquer pessoa pode passar. Em alguns casos a gente vê, principalmente a mídia coloca, as religiões, a questão da fé. Para você ter a cura você precisa ter fé. Só que aí não é esse o fator, tanto que algumas pesquisas feitas já no âmbito da ciência convencional, com a imposição de mãos, com ratos, com câncer, que apresentavam, né, um quadro de câncer, o grupo que foi energizado, 40% dele teve cura, e o grupo que não foi energizado seguiu a doença. E o rato não tinha nenhuma religião, pelo jeito. O rato não tinha religião, não tem como a gente falar de fé. Então isso não é fator. Por quê? Porque a nossa natureza é extrafísica, a nossa origem é imaterial. Então qualquer um de nós pode se submeter, mas aí volta a questão. Por que eu apresento essa patologia? E aí entra na questão do merecimento. Por isso que em alguns casos a gente percebe que a pessoa se submete a uma cirurgia espiritual e vai ter uma recidiva da doença. Porque também, às vezes, em função da fé, não dá continuidade ao tratamento médico. Claro. E isso é importante. A medicina está aí para nos ajudar. Né? Sem dúvida. São aliados. A medicina é a nossa aliada. Né? Perfeito. E qual o olhar da ciência com Cienciologia para essas ocorrências? Então, dentro do nosso paradigma, né, que nós pesquisamos essa questão bioenergética, multiexistencial, de múltiplas vidas, multidimensional, a gente aborda isso sobre o viés da paracirurgia. Ou seja, são cirurgias extrafísicas, existe uma instituição conscienciológica que pesquisa a paracirurgia, que é a Ectolab, até a gente vai passar o link aí para vocês, quem quiser. Existe lá o ambiente que a pessoa pode fazer a paracirurgia. Então, como que é esse procedimento? Ele é anônimo.
A pessoa manda lá o seu pedido de paracirurgia, ela vai receber um procedimento que ela deve observar ao longo daquele horário pré-específico, são todas as sextas-feiras. Ela vai estar na sua casa e um grupo vai estar reunido ou em São Paulo ou em Foz do Iguaçu sem conhecer essa pessoa. Então, é totalmente impessoal, não existe uma pessoa que cura, não existe um local que cura, não existe uma santidade que cura, simplesmente todas as pessoas que vão estar nessa dinâmica vão exteriorizar energias para aquele campo e vão anotar, vão registrar as percepções. E a pessoa que está lá em casa, passando pela paracirurgia, vai ficar quietinha e vai depois também anotar as suas percepções. Então a gente faz esse estudo e depois é feito um levantamento entre o que aquele grupo percebeu em termos de sintomatologia, de diagnóstico, de intervenção paracirúrgica e o pedido que foi feito. Correto. E isso vai gerando uma estatística, é um trabalho bem sério que o pessoal está fazendo, existem médicos da ciência convencional que estão participando, atuando, porque a gente percebe que isso, aliado à tecnologia da medicina, pode gerar uma condição de vida muito melhor para todos nós. Sem dúvida alguma. Bacana, viu? Então é possível, né, a cura real através da cirurgia espiritual. É possível. O que a gente fala é o seguinte, existe a heteroajuda, que é aquele que vai promover a cirurgia espiritual, a paracirurgia no outro, mas só existe a autocura. Então eu sou ajudado, porque esse é o processo de evolução. Nós evoluímos em conjunto, em grupo, nós estamos aqui para nos ajudar, né? O menos doente ajudando o mais doente, e assim a gente vai caminhando. Então, na medida em que eu recebo essa heteroajuda da intervenção energética, da paracirurgia, tem o processo da retribuição, né? A lei de causa e efeito. Claro. Então eu vou retribuir fazendo o quê? Mudando a minha postura, porque é aquela história. Não adianta eu ir lá, fazer uma intervenção paracirúrgica, tirar um câncer do pulmão e a pessoa na semana seguinte está fumando. É verdade, claro. Né? Então ela não está colaborando, ela não está sendo merecedora, ela nem quer, na verdade, ser ajudada, porque ela não se ajuda. Então a gente não tem como tirar isso do outro. Aí por isso que é o processo heteroajuda, autocura. Eu tenho uma pergunta, está fora do script, mas eu vou fazer. Não tem problema. Eu estive pesquisando muitos anos em centros, né, que diziam curar, né? E o que eu percebi assim, que existe muito ego do médium que diz que cura. É muito ego, muita historinha que é contada, aí você vai pesquisar para saber, não tem nada daquilo, não tem nenhum laudo de cura, eles não fornecem. Fica tudo no campo da fé. E isso eu acho muito lamentável, porque é legal vocês fazerem esse tipo de comprovação. Perfeito. Na verdade, essa situação desses shows fenomênicos de cura que a gente vê e que o pessoal divulga, né? Acaba gerando um descrédito para algo tão sério como é a paracirurgia. Sim. Então, o que acontece nesses ambientes é que esse médium incorporador, esse médium ectoplasta, muitas vezes ele começa pelo processo pessoal de vaidade, sem dúvida, né? Somos humanos, estamos humanos na verdade, né? Ele acaba achando que ele pode tudo. É verdade. Né? É como se fosse o semideus. Então, eles vão perdendo a mão, vão fazendo as coisas sem perceber, e aí entra todo um interesse também de financeiro, né? Tem locais que a pessoa ela não paga a cirurgia, entre aspas, mas né? Ela tem que comprar água fluidificada, ela tem que ter a hospedagem. Né, que vem lá dentro. Então essa coisa... É um ganho secundário, você está falando. É um ganho, tem um ganho financeiro, porque ela acaba, em razão do status, né, do renome, ela começa a ter vantagens financeiras, né, ela é convidada para viagens, para programas, para negócios. Então ela começa a ter um ganho financeiro e ela se alimenta daquela energia. E aí entra esse aspecto do que nós chamamos de cosmoética. Sim. Então sai a assistência, né? Sai a assistência e entra o ego da pessoa. E aí a prioridade dela é ela se promover e não mais promover a cura.
promover a assistência dos outros. E o que eu queria também falar, Kátia, claro, se você fazer a sua pergunta, e que hoje, inclusive, no meio ufológico, a gente vê muitos ETs aí, pseudo-ETs, incorporando em pseudos médiuns, dizendo que vem lá de Marte, de Júpiter, para fazer operações espirituais. Também sem nenhum laudo médico, tudo na base da fé, como se a ufologia não fosse uma ciência, levando então a ufologia a se tornar uma religião que não tem nada a ver, né? Isso é bem anticosmoético, não é? É, porque a gente, no fundo, você, ao invés de gerar o esclarecimento das pessoas, a ampliação do discernimento a respeito da condição delas, você gera a crença. E toda crença é limitante. Por quê? Prisão, né? Você acredita que vai ter que vir alguém materializar na sua frente para que aconteça sei lá o que na sua vida. Então a crença ela é limitante e é isso que faz as pessoas muitas vezes pararem no processo evolutivo. E também até nesse processo de cura. Poliana, eu quero parabenizar primeiramente o Instituto por esse trabalho, por ser à distância, porque muitas pessoas às vezes não podem se deslocar, né? Às vezes a gente não sabe o problema financeiro que ela tem e vocês estão proporcionando a todas as pessoas, independente de cor, de credo, de situação econômica. Então eu parabenizo muito, de verdade mesmo. E é bacana você trazer esse aspecto, porque a gente realmente não sabe quem são as pessoas. Isso é legal. Os nomes não são falados, nem depois da pesquisa, porque aí entra no âmbito do processo, da metodologia de pesquisa científica, que você tem que preservar isso para que não haja sugestionamentos e tudo mais. E o que também é relevante, todo o trabalho é voluntário. Olha que legal. Então, nós também não ganhamos nada com isso. O trabalho é voluntário, as pessoas se disponibilizam a fazer isso para ajudar quem elas nem conhecem. E, no fundo, quem é mais ajudado? É a gente mesmo. Sem dúvida. Porque o processo evolutivo é essa troca que a gente tem a oportunidade de fazer. E as pessoas, elas têm muita curiosidade em saber como é possível fazer a cirurgia, então, fora do ambiente hospitalar. Em todas essas situações, né, que a gente falou, até mesmo em centros espíritas, às vezes você projetado fora do corpo, você também passa por uma cirurgia extrafísica. Então a gente tem vários relatos das pessoas que acabaram nas vivências extracorpóreas sofrendo uma intervenção cirúrgica. E no site da Ectolab, que é www.ectolab.org, existe a possibilidade da pessoa entrar lá, colocar o seu nome, ela vai colocar o histórico e aí ela recebe uma data em que ela vai, e o procedimento que ela deve ficar lá quietinha, né, pouca alimentação, para que a energia dela não fique cuidando, né, do processo gástrico ali, para que ela possa realmente se dedicar ao momento da paracirurgia. Sim. E existe algum risco ou sequela decorrentes aí da cirurgia ou não? Olha, risco, eu a princípio entendo que não existe em razão dessa intervenção energética. Entretanto, toda cirurgia, ela tem uma sequela, né? A gente tem uma cicatriz. E existem as cicatrizes físicas e existem as cicatrizes energéticas, emocionais. Eu considero que as nossas cicatrizes, elas estão ali sempre para nos lembrar de quem nós fomos, por que nós produzimos aquela doença, lembrar que nós recebemos ajuda e lembrar daquilo que a gente não deve fazer mais e também daquilo que a gente deve retribuir. Então eu acho que isso enriquece muito o processo individual da gente e faz com que a gente tenha um pouco mais de fraternismo em relação às pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Para doar as suas energias, doar seu tempo, doar a sua disponibilidade nesses trabalhos e nessa pesquisa sobre a ectoplasmia. Sim. Bem, eu sei que você falou já disso, mas vamos frisar, porque a gente ouve muito isso no contexto religioso. Podemos curar ao outro? Não. Não existe a heterocura. Por quê? Porque o processo evolutivo, o processo da cura, ele envolve a questão da autorreflexão, do autodiscernimento, da autocompreensão, do autoperdoamento, para que a gente consiga entender todos os detalhes
da nossa conduta, das nossas emoções desequilibradas, a gente compreender que não só o outro erra, a gente erra também, sim. né? E que é um caminhar. Se a gente admitisse que existe a heterocura, então não haveria sentido o processo evolutivo. E não haveria lógica por que um está doente e o outro está curado, né? E então, assim, há uma falta de lógica. As pessoas falam dos milagres, né? Isso muitas vezes é uma necessidade do ser humano. A pessoa tem uma carência emocional, ela precisa acreditar em algo externo a ela, ela precisa acreditar que alguém vai intervir por ela, porque ela não se sente capaz. E dentro do paradigma consciencial, dentro das pesquisas, que é aberta a qualquer pessoa interessada, não existe o escolhido, não legal, existe, né? Conhecimento fechado a quatro paredes, biblioteca fechada a 7 chaves. Qualquer pessoa pode ter esse conhecimento, ela pode se esclarecer a respeito disso. E aí ela vai promover a autocura. Mas a gente está o tempo inteiro se ajudando. Claro. Então existe essa intervenção, mas não existe um milagre. Aquilo que as pessoas chamam de milagre, na verdade, muitas vezes é sim uma intervenção, só que você tem que acompanhar para ver se aquilo teve o efeito duradouro, né? Ou que realmente transmutou, né, modificou a manifestação daquela pessoa. Então, quando a gente observa algumas coisas que a gente vê por aí, principalmente nos âmbitos da religião, a gente percebe que tem muito mais relação com a carência das pessoas, né, do que com o esclarecimento e a cura real, né? Sim. Olha que legal, né? Não acredite, saiba que né? Pesquise. Bom, pessoal, tem uma pergunta aqui que vai ser bem legal. Por que nós vemos na mídia aí, a gente vê ocorrências de morte violenta, né? De médiuns de cura. Isso seria um acidente de percurso? Explica pra gente, Poliana. Então, como a gente comentou, esses médiuns de cura, eles são ectoplastas. O ectoplasta, né, a energia, o ectoplasma, é uma energia quase material, semimaterial. Ela tem até células orgânicas, de tão densificada que ela é, por isso, muito utilizada nos processos e nos fenômenos de materialização. Né? Esses médiuns, eles têm essa grande facilidade, eles têm muita energia de ectoplasma e aquela questão de negligenciarem os cuidados consigo próprio, por acharem que estão acima de qualquer condição do intrafísico. Então acabam ficando desatentos em relação à própria saúde e essa energia no seu entorno, quando ela, principalmente quando a pessoa não vai se desviando do processo da cosmoética, essa energia ela pode ser manipulada por outras consciências que também entendem de energia. E muitas vezes acaba que a pessoa se envolve em situações de morte violenta, acidente de carro, né? Teve um caso aí no Rio de Janeiro, ano passado, acho que foi de esfaqueamento. Então, em razão dessa abundância de energia de materialização, e o descuido a respeito do seu padrão de pensamento, de sentimento, da intencionalidade com que faz esse trabalho, né? Acaba tendo uma autoexposição muito grande e fica negligente, displicente com aquilo que ele também veio aprender. Porque até esse médium tem coisas a reciclar, a melhorar, sem dúvida, e a aprender. Né? Claro. É verdade. Bem, antigamente, nessas cirurgias espirituais, em alguns médiums, eles utilizavam incisões, usavam bisturi. Hoje, nos tempos modernos, nós sabemos aí das doenças que se originam por causa do sangue. Qual é o seu ponto de vista? Não há necessidade? Existe necessidade disso? Não, não há necessidade, porque essa incisão, ela é energética. Entretanto, em razão do show fenomênico que existe no entorno dessas cirurgias espirituais, e às vezes a necessidade da própria pessoa, na própria medicina existe o efeito placebo. Existe aquela cirurgia que não é só feita uma incisão e não é feita a cirurgia.
e também tem esse efeito placebo. Então, muitas vezes, isso tem mais a ver com a necessidade do assistido, da pessoa, do paciente que vai se submeter àquilo, para que ele acredite que ele foi curado, como se tivesse aquilo um estímulo, para que então resultasse na cura, digamos. Só que, de fato, o que a gente pôde ver ao longo aí desses anos todos é que cada vez mais isso vem sendo reduzido nesses ambientes em razão das contaminações, não só dos médiums e da equipe que trabalha, como a contaminação dos pacientes. Por quê? Porque não existe asepsia desse material. O ambiente, não existe um campo, né? Quando a gente passa por uma cirurgia no hospital, o campo é todo esterilizado, né? O centro cirúrgico é esterilizado, a gás é esterilizada, e nesse ambiente não. Então, se a gente tem a contaminação, a gente falou da contaminação, da intoxicação energética, que dirá a contaminação e os riscos decorrentes de uma incisão e o contato com o sangue e outras secreções humanas, né? Inclusive, queria fazer uma citação, não vou dizer o nome de quem, mas aqui de São Paulo mesmo, teve uma criança que morreu na mão de um desses pseudos médiuns, sabe? A criança chegou muito ruim no local, ele achou que poderia curá-la, salvá-la, e o que aconteceu? A criança faleceu ali. E esse médium hoje ele está respondendo o processo de homicídio culposo aí, entendeu? E isso é muito sério, sabe, Cris? Porque existe também o processo do charlatanismo. Isso é o que mais tem, né? Do curandeirismo. A gente vê muito isso, né? E as pessoas, exatamente em razão da crença limitante. E do ego siderado da pessoa também, do médium, né? Ela, ao invés de buscar ajuda profissional, ela se socorre desses, digamos, profissionais da fé, né? Porque eles acabam ganhando e tendo por profissão aquilo, né? E expondo as pessoas. Você vê, a criança, ela não tem autonomia. Verdade. Né? Os pais que a levaram ali. Talvez se ela pudesse escolher, ela não queria aquele local, ela não queria aquele ambiente, ela queria algo mais apropriado para a condição dela. Só que ela foi levada e acabou sucumbindo. Então, assim, essa responsabilidade também tem que ser questionada. Nós somos responsáveis pelo nosso processo evolutivo. Nós somos responsáveis pela nossa cura. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente cultiva na nossa existência. Então, se eu nasci numa família doente, o que isso tem a ver comigo? O que essa genética desequilibrada, desarmonizada, tem a ver com a minha história multimilenar? Como eu posso fazer a diferença nessa família e mudar a história da genética? Né? Porque também existe o estudo da paragenética, que é a herança de si próprio. Então, todos esses questionamentos devem ser feitos para a gente avaliar o nível de seriedade desses trabalhos feitos por esses profissionais que se apresentam e que se mantêm através desse tipo de atuação, de intervenção, dita como cirurgia espiritual. Bem, infelizmente a gente está quase encerrando o programa, né? Verdade. E esses temas que vocês ouvem, porque nós trazemos o Instituto para esclarecer, mas esse tema e muitos outros, vocês podem procurá-los. O IPC tem em São Paulo e você pode ter o e-mail saopaulo@iipc.org, como no Facebook também IICPSP e o site que a Poliana passou pra gente, www.ectolab.org, e tem os telefones também, né? Exatamente, vocês podem entrar em contato conosco, nós temos palestras públicas gratuitas todas sextas-feiras às 19h30 e aos sábados às 15 horas. Então a gente está lá aberto, o Instituto tem várias atividades que você pode conhecer, tem uma biblioteca especializada que você pode estudar e a gente está ali exatamente na proposta de se auxiliar nesse processo de autopesquisa e de reeducação da consciência. Bem, não evolui quem não quer. Exatamente. É verdade. Quem não quer.
Não tem Enquanto desculpa. as pessoas ficam aí, atrás destas pessoas que se dizem curadores, você está perdendo seu tempo, porque você pode fazer o processo sem precisar de ninguém, a não ser que você pesquise. Saia da zona de conforto, não é, Cris? Né? Priorize sua evolução, é isso que a Poliana está fazendo aqui, dando um toque para que você priorize, não é, Poliana? Exatamente, fica exatamente esse convite para que a gente se conheça melhor, para que a gente faça a diferença no ambiente que a gente estiver. Né? A gente sempre pode melhorar. Sem dúvida alguma. Poliana, gratidão, né? Gratidão, uma honra estar contigo. Espero que seja o primeiro de muitos programas que você venha trazer tanto esclarecimento. Para mim é uma aula enorme. Bem, para mim foi uma honra. Eu estou muito feliz. Muito obrigada a todos vocês. Parabéns pela pesquisa, pelo trabalho. Eu estou muito feliz por esse programa. Gratidão, viu? Gratidão. Nós é que agradecemos. Até o próximo Enigmas. Ela volta, viu, pessoal? Pode ter certeza. Tchau. Muito bom, gente. Nossa, como passa rápido. Passa rápido.